A notícia de última hora é que Turquia, Paquistão e Arábia Saudita assinaram um novo acordo trilateral de defesa. E o acordo estabelece que sua cláusula central é de defesa coletiva. Qualquer ataque armado contra um dos três estados será considerado um ataque contra todos eles. Esse é o entendimento básico. Já tínhamos isso antes entre a Arábia Saudita e o Paquistão. Agora, a Turquia está se juntando. Oficialmente, eles assinaram o documento. E, quanto ao tratado e à situação, acho que a guerra criou uma nova atmosfera na região. E qual é essa nova atmosfera, na sua opinião? Bem, um dos aspectos interessantes disso é que o Egito não faz parte. O Egito vem se coordenando com os outros três na guerra contra o Irã, e acho que isso merece uma explicação. O núcleo desse tratado é, como você sugere, o equivalente ao artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte da OTAN. Ele exige que todos tratem um ataque contra parceiros como um ataque contra si mesmos. E isso reflete, como estávamos discutindo antes de entrarmos no ar, a mudança na perspectiva dos países da região. Isto é, Irã, especialmente a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e, claro, o Egito, que estão deixando de lado quaisquer aspirações de liderar amplamente o mundo islâmico, o mundo árabe ou o mundo em geral, para se concentrarem em seus próprios interesses, em interesses imediatos e na segurança da região. E o Egito não faz parte disso, eu acho, por vários motivos. Em primeiro lugar, os interesses do Egito são diferentes dos interesses dos outros. Portanto, ele não está envolvido na segurança do Golfo Pérsico e tem interesses mais limitados. Seu interesse no Golfo Pérsico é o mesmo que, digamos, o dos europeus, dos indianos ou de qualquer outro. Ou seja, quer energia vinda do Golfo Pérsico e quer que o Canal de Suez permaneça aberto. Mas não tem um interesse mais amplo na segurança regional que os outros têm. Acho que ele atua como consultor, tem uma relação consultiva com esse tratado entre três partes. Portanto, não está totalmente distante disso, mas não faz parte. E o que está no tratado é, claro, além do compromisso de defesa conjunta, um compromisso de cooperação em intercâmbios de inteligência e tecnologia, produção industrial e consultas sobre segurança regional. Então isso é muito significativo. E, de certa forma, como você disse, a Arábia Saudita e Paquistão tinham um acordo semelhante. Agora ele foi ampliado. A Turquia é, claro, a herdeira do Império Otomano e também uma grande potência militar, uma grande potência tecnológica. Então isso é algo bastante poderoso. E é, de certa forma, uma mudança dos três países, deixando de depender dos Estados Unidos e passando a depender uns dos outros na região. Portanto, é um tratado da Ásia Ocidental, baseado na Ásia Ocidental, que não busca um patrono estrangeiro, mas se apoia em seus próprios esforços. Então, isso é muito significativo. É basicamente uma declaração de independência da tutela americana. Agora, a verdadeira questão é, qual é a relação desse novo tratado e desses três parceiros com o Irã? Isso é direcionado ao Irã. Vai se ampliar para incluir uma relação de consulta com o Irã ou algo maior? Cada um desses países tem um histórico um tanto conturbado com o Irã. Então teremos de ver como isso vai se desenvolver. Porque a outra questão, é claro, é que, quando o Irã e Omã chegarem a um acordo final sobre o controle do Estreito de Hormuz, a pergunta seguinte será: qual será a arquitetura de segurança regional para o Golfo Pérsico? Como serão as relações entre o Irã, os árabes do Golfo, o Paquistão, a Turquia e o Iraque? Portanto, muitas coisas estão em movimento e não sabemos exatamente onde elas vão terminar. Acho que a alternativa, a parte mais importante, é como isso vai ser percebido por Israel. Bem, isso certamente será percebido por Israel como uma medida contra Israel. E claramente é essa a intenção. Quando o Paquistão e a Arábia Saudita fizeram seu acordo, eles se basearam em uma fundação nuclear.
A Arábia Saudita tinha financiado o desenvolvimento de uma arma nuclear pelo Paquistão, com a garantia, acredito, de que se a Arábia Saudita precisasse de uma dissuasão nuclear, fosse contra Israel, o Irã ou quem quer que fosse, os paquistaneses a forneceriam. Imagino que isso provavelmente assumiria a forma de um deslocamento de forças nucleares paquistanesas para a Arábia Saudita, muito parecido com as forças dos Estados Unidos deslocadas para o Afeganistão, a Alemanha ou a Coreia do Sul em uma época anterior. Ou possivelmente até mesmo a transferência de tecnologia de armas nucleares para a Arábia Saudita, se isso fosse necessário. Acho que isso, na verdade, a possibilidade de o Paquistão fazer mais do que fornecer uma capacidade de dissuasão estendida à Arábia Saudita é uma das principais razões pelas quais aparentemente o Irã ainda não se tornou uma potência nuclear. Porque acho que o Irã entende muito bem que se tornar nuclear, se desenvolver uma dissuasão nuclear, os sauditas farão o que disseram que fariam, farão o mesmo. Turquia, Egito e Iraque também farão o mesmo. E como resultado, a segurança do Irã será menor, não maior. Então isso é importante. A entrada da Turquia acrescenta um peso militar considerável e as forças armadas turcas são formidáveis. Elas têm experiência em combate e a tecnologia militar turca é avançada. Então agora há uma questão envolvendo os turcos e os Estados Unidos. Os turcos querem comprar o F-35, ou pelo menos voltar a participar da fabricação do F-35. E Israel tem resistido a isso com todas as forças, porque vê corretamente que isso representaria uma mudança dos Estados Unidos, afastando-se de Israel e se aproximando de relações diferentes na região. Além disso, isso prejudicaria a chamada vantagem qualitativa de Israel, para cuja manutenção o país obteve um compromisso dos Estados Unidos. Então sim, Israel vai considerar isso como uma ameaça, e nada além disso. Certamente é uma ameaça ao projeto da Grande Israel, porque esses três países têm condições de impedir uma expansão maior de Israel na região e de fazer um contrapeso efetivo, política e militarmente, à medida que desenvolvem seus mecanismos de consulta. A questão é, para a Arábia Saudita, o outro aspecto desse pacto seria como ele vai influenciar o conflito em curso entre o Iêmen e a Arábia Saudita, já que sabemos que a Arábia Saudita mantém o Iêmen sob cerco há tanto tempo. E, na sua opinião, como esse novo pacto de defesa vai influenciar isso? Bem, não está claro. Quer dizer, eu diria que, obviamente, como você disse, o conflito no Iêmen já dura há muito tempo. E a Arábia Saudita, durante muito tempo, praticou o que eu chamo de realpolitik, ou seja, subornava os iemenitas para que mantivessem a paz entre si e com o reino. Essa política foi mudada por Mohammed bin Salman. De forma muito imprudente, ele lançou uma guerra contra o Ansar Allah, os Houthis, e isso não tem corrido bem. A Arábia Saudita está sendo responsabilizada pelo Ansar Allah pelo ataque contra ele realizado pelo governo em Aden, que a Arábia Saudita patrocina e apoia. A Arábia Saudita, historicamente, não quis um Iêmen unido, mas quis que as facções iemenitas recorressem a ela em busca de liderança, e não a outros. Na década de 1960, houve de fato uma guerra entre a Arábia Saudita e o Egito pelo Iêmen. Tropas dos dois países estavam no Iêmen e houve esforços egípcios para derrubar a família Al Saud na Arábia Saudita. Portanto, isso tem raízes profundas. E eu sei que quando fui embaixador na Arábia Saudita, uma regra não escrita. O censo sempre tinha que mostrar que havia pelo menos um saudita a mais do que iemenitas. A população da Arábia Saudita tinha que ser maior. The Saudi Arabian population had to be larger. Enfim, havia outras regras também, sabe? A temperatura nunca podia passar de 40 graus Celsius, porque se passasse, as pessoas tinham que dispensar a força de trabalho. Então, o serviço meteorológico nunca registrava nada acima de 40 graus Celsius.
Mas é claro, quando cheguei, o serviço meteorológico, de um jeito bem islâmico, não previa o tempo, porque isso seria uma afronta a Deus. Eles informavam como tinha estado o tempo. Muita coisa mudou. Mas enfim, algumas coisas continuam iguais, então acho que sempre vai haver mais sauditas do que iemenitas. Pelo menos oficialmente. E hoje vimos as imagens do que está acontecendo no Iraque. Parece que o governo iraquiano está tentando controlar a resistência no Iraque para que ela não ataque a Arábia Saudita. Eles estão tentando. Você vê helicópteros sobrevoando algumas regiões para monitorar o que está acontecendo, porque não querem que surja um novo conflito. Por outro lado, sabemos que a resistência no Iraque está pressionando o governo. Eles têm de responder ao que aconteceu. Ao ataque saudita contra o Iraque, há algum tipo de turbulência regional em curso no Iraque. E sabemos que a Arábia Saudita entrou em contato com os iranianos, informando que o ataque ao Iraque foi dos Estados Unidos. Eles atacaram um depósito no Iraque. Não atacaram todas aquelas pessoas. Basicamente, estão dizendo aos iranianos: nós não fizemos isso. Foram os Estados Unidos. Qual é a sua percepção? E como eles vão conseguir acalmar a situação para facilitar algum tipo de comunicação na região? Bem, Bagdá e Riad têm um interesse em comum. Eles não querem se envolver na guerra contra o Irã. E a resistência que é pró-Irã, parte dela apoiada pelo Irã, tem uma ideia diferente. Obviamente, ela gostaria de apoiar o Irã. Eles veem a Arábia Saudita como um fantoche dos Estados Unidos, como uma espécie de testa de ferro americano. Sabe, nosso amigo Mohammad Marandi diz que a Arábia Saudita não tem autonomia, que está, sabe, simplesmente atrelada aos Estados Unidos. Eu concordo com ele em quase tudo, mas não nisso. Acho que ele está errado quanto a isso. E também acho que o governo iraquiano não é fantoche do Irã. É independente. E tudo isso remete ao que estávamos discutindo no início deste programa. Todos na região estão defendendo seus próprios interesses egoístas e preocupados consigo mesmos. Não estão interessados em teologia, ideologia ou em questões de princípio. Estão tentando maximizar as vantagens para seus próprios países. Então, no caso do Iraque, o governo iraquiano, embora possa simpatizar com o Irã e estar disposto a fazer algumas coisas pelo Irã, não quer se envolver em uma guerra com Israel e os Estados Unidos. E a Arábia Saudita, por sua vez, tenha participado ou não dos ataques ao Iraque, e eu acho que participou, não quer ser arrastada para uma guerra com o Irã ou com outros países da região. Ela já tem problemas demais. Foi prejudicada pelo Irã, pela resistência iraquiana, pelos Ansar al-Houthis e não se saiu bem no Líbano. Além disso, suas relações com os Estados Unidos são muito frágeis. Então, parte da motivação saudita ao responder à resistência com um ataque foi fortalecer a relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos. Deixar claro aos Estados Unidos que, no fim das contas, a Arábia Saudita continua sendo central para qualquer política americana em relação à região. E acho que eles provavelmente conseguiram fazer isso. Fora isso, é claro que os sauditas negaram aos Estados Unidos o uso de suas bases para lançar ataques contra o Irã. Eles deram algum apoio, mas isso teve um custo. Por exemplo, a base aérea Príncipe Sultan, ao sul de Riad, foi muito duramente atingida por ataques de mísseis iranianos. Então acho que os sauditas entendem que o que esta guerra está produzindo não é paz, nem um tratado ou acordo. Não haverá fim para a guerra. A guerra pode entrar em suspensão, mas vai continuar. Por quê? Porque basicamente esta guerra já vem acontecendo há décadas. Ou seja, desde a Revolução Islâmica e o fim da relação do Shah com Israel, Israel vem tentando derrubar o governo em Teherã e mudar o regime. Também tem atuado ativamente para prejudicar a ciência e a tecnologia iranianas, especialmente na área nuclear.
E por sua vez, durante grande parte desse período, o Irã foi muito passivo. Não respondeu com firmeza a Israel, mas agora está respondendo. E estamos numa situação em que, quando e se o problema do Estreito de Hormuz for resolvido de alguma forma, e podemos falar sobre isso porque acho que uma solução está sendo elaborada. Mas quando isso for resolvido, a disputa por influência na região, pela predominância regional, vai continuar. Ou seja, o Irã tem seus próprios interesses nacionais, Israel tem os seus, e eles entram em conflito. Então, acho que a questão é, e isso nos leva de volta à pergunta que levantei antes, qual será a relação entre a aliança Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e o Irã? E acho que isso ainda precisa ser definido. E boa parte disso depende de Israel continuar ou não com suas políticas agressivas. Se continuar, vai aproximar mais o Irã desses países, assim como os Estados Unidos aproximaram a Rússia e a China em um contexto diferente. Você mencionou o caso do Estreito de Hormuz. Sabemos que há comunicações, algum tipo de comunicação, ou que eles chegaram. Ontem, soubemos pelas primeiras notícias vindas do Irã que eles chegaram a algum tipo de, talvez, primeiro rascunho de acordo entre os dois lados. Certo. Então eles estão tentando transformar o acordo básico em uma linguagem consensual. Portanto, estão num processo de redação, que é uma fase muito avançada da negociação. Qual é a importância disso? Primeiro de tudo, os Estados Unidos não estão envolvidos. Aparentemente estamos ouvindo, estamos sabendo o que está acontecendo por meio do Catar e do Paquistão, que estão acompanhando isso muito de perto, mas não estamos envolvidos na negociação. Então, mais uma vez, este é um caso de países da região assumindo o controle do próprio destino, sem levar em conta um padrinho estrangeiro. Os europeus não estão envolvidos. Ocasionalmente, sob liderança britânica e francesa, eles falaram em intervir no estreito, mas nunca fizeram isso e não vão fazer. E os Estados Unidos também não. Então, qual é o significado disso? É uma forma de Donald Trump declarar vitória e sair de cena. Porque, aparentemente, durante 60 dias, não haverá cobrança de taxas pela passagem pelo Estreito de Hormuz. Então, na prática, ele ficará aberto a todos. O Irã assumiu, com muito cuidado, o controle do tráfego de entrada. Ou seja, o tráfego que entra no Golfo Pérsico será inteiramente controlado pelo Irã. O tráfego que sai do Golfo será controlado por Omã, com apoio e concordância do Irã. Qual é o significado disso? Isso coloca o bloqueio americano contra Omã. Então, o bloqueio americano ao petróleo que sai do Golfo Pérsico agora terá de confrontar Omã e não o Irã diretamente. Então, acho isso bastante inteligente. E onde isso vai parar? Imagino que o resultado desejado seja que Omã e o Irã, durante o período de 60 dias, não permitam que embarcações americanas entrem no Golfo nem saiam dele, nem embarcações ligadas a Israel. Espero que o Irã tenha a sabedoria de não proclamar essa política. Ou seja, se isso for uma política, que fique calado sobre ela. Porque Donald Trump precisa de uma desculpa para sair. E ele está em sérios apuros por causa de toda essa questão. Tolamente, ele direcionou uma guerra a pedido de Benjamin Netanyahu e do governo e da nação de Israel, o que enfraqueceu muito as capacidades militares americanas em nível global. Os Estados Unidos ainda têm a capacidade de bombardear o Irã e de fazer coisas no Golfo Pérsico. Mas não temos capacidade. Tendo esgotado nossos armamentos e nossas defesas, não temos, por enquanto, condição de agir como uma potência global. E aparentemente houve uma discussão acalorada sobre isso entre o presidente Trump e o secretário, autoproclamado secretário da Guerra, Hegseth. Pelo que entendemos, o Sr. Hegseth demonstrou mais uma vez sua covardia política e sua falta de caráter. Ele culpou seu vice por essa situação. Mas um dos princípios básicos de qualquer líder
é que, no fim das contas, você é responsável pelo que acontece, mesmo que não tenha se envolvido diretamente. Ele claramente esteve diretamente envolvido. Então, esse é um exemplo de covardia política e falta de caráter da parte dele, o que não é exatamente uma surpresa. Mas, de qualquer forma, esta é uma situação séria. Os armamentos se esgotaram. A liberdade de ação dos Estados Unidos em outras guerras, reais e potenciais, é limitada. A Ucrânia não consegue obter as armas que diz precisar para se defender da contra-escalada russa. A Ucrânia escalou o conflito contra a Rússia e a Rússia respondeu com uma contra-escalada. Mas a Ucrânia não tem as capacidades de interceptação do Patriot para lidar de forma eficaz, se é que o Patriot é eficaz, com os ataques russos. Da mesma forma, os Estados Unidos não têm munição para lidar com um possível ataque chinês a Taiwan, o que eu não acho provável, mas poderia acontecer. Ou seja, não acho que os chineses queiram uma guerra. Acho que eles querem vencer sem uma guerra, vencer a guerra civil que ainda está em curso, sem recorrer ao uso da força, além de demonstrações de força que vem realizando no Estreito de Taiwan e no Mar das Filipinas. De qualquer forma, o Sr. Trump está em apuros. Os militares estão revoltados com o desempenho dele. O gabinete dele revelou total incompetência em várias áreas, não só na área militar. Ele não tem nenhuma estratégia diplomática. Não tem opções para sair disso. E eu acho que o Irã e Omã estão elaborando uma opção para que ele saia, se ele for inteligente o bastante para fazer isso. Se o estreito for aberto com base no que eles parecem estar propondo, Donald Trump poderá dizer, bem, o bloqueio acabou. Não queremos bloquear Omã, nem a produção de petróleo. Queremos mitigar o desastre da escassez de petróleo e de gás que a guerra criou. Queremos voltar, como Marco Rubio disse, o objetivo da guerra é restaurar a situação anterior a ela. Uma declaração realmente estúpida. Mas enfim, ninguém jamais perdeu credibilidade por subestimar a estupidez do público americano. E Donald Trump sai de cena afirmando que está pronto para intervir de novo se o Irã impuser controles inaceitáveis sobre o estreito. Mas daqui a 60 dias, todo mundo mudou de assunto, seguiu em frente, e ninguém se lembra das coisas. Quer dizer, uma das características da nossa época é essa aparente amnésia política por parte do público. As pessoas não se lembram do que aconteceu, de qual foi a sequência dos acontecimentos, do que foi acordado, do que não foi acordado. E Donald Trump tem o hábito de retroativamente afirmar que havia várias condições em acordos que nunca foram discutidas. Então, de todo modo, o oposto disso é que ele pode retroativamente afirmar condições favoráveis a ele que nunca foram discutidas. Assim, ele pode alegar uma espécie de vitória, não uma vitória muito crível, mas suficiente para ele se safar. Deixe-me fazer uma última observação sobre tudo isso. 60 dias. Não sabemos quando o rascunho do acordo entre o Irã e Omã será concluído. Aparentemente, está avançando bastante rápido. 60 dias. Digamos que hoje seja o quê? 7 de agosto? Então, digamos que seja 15 de agosto e haja um acordo. Bem, 60 dias a partir daí dá 15 de outubro. Isso é cerca de 3 semanas antes das eleições legislativas de novembro. Vocês acham que Donald Trump vai querer ir à guerra de novo antes das eleições? Sabe, acho que pelo menos os iranianos pensaram nisso com bastante cuidado. E vamos ver o que acontece, que é a frase favorita de Donald Trump. Vamos ver o que acontece. Mas ele é imprevisível. Irã e Omã são bastante previsíveis. Os árabes do Golfo também. Eles vão fazer as pazes com o Irã. Não tem escolha. E veremos o que esse novo acordo trilateral de defesa entre Paquistão, Arábia Saudita e Turquia vai trazer e como isso se relaciona com a futura arquitetura do Golfo Pérsico quando o Estreito de Hormuz estiver aberto novamente. Um último ponto. Não importa quando o estreito reabra, haverá um choque do petróleo. Estamos no limite inferior da capacidade de armazenamento. O petróleo vai levar de 4 a 5 semanas para chegar às refinarias.
mesmo nos principais países consumidores, incluindo os Estados Unidos, que precisam do petróleo bruto pesado e ácido da Arábia Saudita para produzir combustível de aviação e diesel. Portanto, o pior, economicamente, ainda está por vir, independentemente do que aconteça. The worst economically is yet to come, regardless of what happens.